Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera, ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e agradeço desde já a galera que tá sempre comigo aqui nos episódios. @EuriBenevento lá no Instagram, Facebook, Twitter, pode me seguir. E você que tá assistindo pelo YouTube também, youtube.com/EuriBenevento, dá pra se inscrever no canal, dar aquela forcinha pra gente. E a gente vem aqui toda terça trocar ideia. Agradeço sempre a galera que tá comigo. Na semana passada foi um episódio muito bacana com Alexandre Jabali, ator, tarólogo. Ele contou um pouquinho da peça dele, né? Sobre o Crawling, uma peça muito bacana, um monólogo. Ele contou bastante. Então, para você que não assistiu, é só procurar lá o episódio número 14, né? Da 7ª temporada. O Alexandre Jabali, que também tem uma história muito bacana. Trabalhou em várias emissoras, né? SBT, Record, Globo. E a gente conversou e ele prometeu voltar aqui pra gente fazer um parte 2 também. Ele já tinha participado comigo lá do programa Desiludidos Futebol Clube, que a gente fala sobre futebol lá na Astral TV. Então foi um episódio muito bacana, a galera comentou, agradecer o pessoal que comentou lá no YouTube também. Tem os comentários aqui, ó, cliquei no vídeo errado aqui, ó, quase que saiu uma vinheta do Chaves aqui, ó, o Terça Nobre. A vinheta aqui, ó, o comentário do Paulo Bene, astrólogo, também colocou lá, ótimo bate-papo, repleto de aprendizado, parabéns. Valeu, Paulo, que tá sempre acompanhando também, já fez algumas participações lá na Rádio Vibe Mundial. O meu amigo também, Luciano Doriguelo, comentou lá, sensacional, gostou do programa, valeu, Luciano, por participar com a gente. Aí o nosso Paulo Beni também colocou lá o serviço, né, do teatro, então se você que tá assistindo esse episódio do Terça Nobre ainda no mês de março, a gente tem a peça lá no Teatro Santa Cruz, todo sábado, a partir das 8 da noite, então você entra lá no site para você poder comprar, né, o site do Simpla, que tá vendendo os ingressos também. Então se você tem vontade de assistir essa peça, se tiver no mês de março ainda, tá lá no Shopping Santa Cruz. Agora, se não, tem que esperar um pouquinho, segue o Jabali lá nas redes sociais, que você vai saber também quando que vai ser as próximas temporadas. Então foi um episódio muito legal aí, eu já tava esperando para trazer ele aqui. Foi aí um dos primeiros episódios dessa leva especial aí de 5 anos do Terça Nobre, que no dia 17 de março de 2025 a gente completou 5 anos do Terça Nobre, que nem eu falei aqui, né, que é um processo que eu já fui bastante criticado por isso também. Algumas pessoas me perguntavam por que eu continuo fazendo, se você não ganha dinheiro com isso, mas você fala sobre coisas que você não é... Eu já ouvi até falar que eu não sou preparado para falar sobre o que eu falo aqui no podcast. E assim, é que nem eu sempre falo, né? Na verdade, assim, algumas coisas eu falo que eu vivi algumas coisas. Então, assim, eu uso a minha própria experiência para falar o que eu passei. Então, eu conto muito da minha história aqui no programa. Às vezes eu acho que até me exponho demais, mas é minha vida. Então, eu nunca tive a pretensão de falar que eu ajudo ou faço alguma coisa, que o meu podcast é para isso, porque já recebi críticas assim. Então, assim, na verdade, é um bate-papo, é uma ideia. Tem gente que se identifica, vem falar comigo sobre isso depois do programa, manda mensagem, ou eu ouvi, eu achei legal tal coisa que você falou. Ó, já aconteceu parecido comigo, tal. Então, essa que é a pegada do Terça Nobre. Então, não é a intenção. E também, o que acontece? Eu já recebi algumas críticas, porque eu trabalho lá na Rádio Vibe Mundial. E a Rádio Mundial é uma rádio que, em sua maioria, são programas de autoajuda. E, às vezes, as pessoas acham que eu escuto coisas lá pra depois trazer no programa aqui. E, mano, e não é isso, porque quem me conhece sabe a vida que eu levo e as coisas que eu falo aqui tem a ver com a minha vida. Então, não tem por que eu fazer isso, de eu chupinhar a ideia de quem faz programa lá e trazer pra cá pro podcast. Isso é uma idiotice, uma babaquice. E é uma pena que a pessoa que falou isso pra mim não vai ouvir isso que eu tô falando agora, porque ela não assiste podcast. Ela só critica pelo título ou por alguma coisa que eu posto de trecho do programa. Então, assim, não é essa a intenção, galera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá na rádio eu trabalho como sonoplasta. Eu não faço locução lá, infelizmente, também nunca me deram oportunidade pra isso. Fiz lá o Vibecast, mas também foi por pouco tempo, porque foi boicotado também. Mas, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem programa que eu nem escuto, porque tem gente tão babaca que eu abaixo o volume no máximo, assim, eu não sei nem o que a pessoa tá falando. A pessoa tá olhando pra minha cara, nossa, você faz umas caras quando eu tô falando. Eu falo, cara, eu não tô nem ouvindo o que você tá falando. Então, assim, a gente precisa separar as coisas, sabe? Não é porque eu trabalho lá que eu quero fazer um programa parecido com o que é lá. E outra, quem escuta o podcast desde o começo, 5 anos de programa, sabe que não é isso. Não tem nada a ver, eu falo um monte de besteira aqui, falo palavrão,
conto minhas histórias. As pessoas que eu trago aqui também são pessoas que eu acho que têm um pouco a ver com as ideias, pessoas que eu conheço. Já tive pessoas que me indicaram, leva tal pessoa lá no seu podcast. Mas gente que eu nunca vi na minha vida. Pessoa que nunca trocou uma ideia comigo. Nem sei o que a pessoa faz, aí alguém vem e indica. Não é isso. A ideia do podcast nunca foi essa. Então, trazer pessoas que eu converso, pessoas que eu conheço de alguma forma, ou que eu admiro de alguma forma, que tem a ver com a energia, com a essência do podcast. Porque se for pra trazer qualquer pessoa, assim, só pra trazer, pra ter convidado, aí também não adianta. Porque não conhece a essência do programa, que nem tem gente que quer fazer o programa, aí eu falo do Tio Chicória, a pessoa fala, não, você tem o Tio Chicória. Então, quer dizer, você não assiste o podcast. Se você assistisse, saberia que tem o Tio Chicória, né? Então é nessas coisas que a gente vai pegando, entendeu? Então, desculpa o desabafo logo de cara, mas é porque realmente às vezes eu escuto umas coisas absurdas, assim. E no episódio de hoje, a gente tá indo pro episódio número 16, né, da 7ª temporada, e eu quero conversar um pouquinho, né, hoje sozinho, né, semana passada eu tive convidado, eu quero fazer uma leva com alguns convidados aí pra trazer esses especiais de 5 anos aqui do Terça Nobre, mas hoje eu quero bater um papo também, um pouco pra essa parte de dilemas da vida e reflexamba. E então vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre, que eu nem falei hoje porque eu já comecei na linha do desabafo. Então antes de girar o botão aleatório, estou aqui no Estúdio Pode Vir, @Estúdio Pode Vir. Segue lá no Instagram e aí você vai ter mais informações também. Por quê? Porque é o lugar de você fazer o seu podcast. Você que tem um sonho de fazer um podcast, um programa, de repente um talk show, chegou a sua hora. @Estúdio Pode Vir, segue lá. Você tem o estúdio completo aqui, esse atendimento maravilhoso da galera. O Anderson tá comigo aqui nos bastidores. Meu irmãozão, o Vitor Zeni, também tá com a gente aqui, que também faz parte da equipe aqui do Estúdio Pode Vir. Então, assim, uma equipe profissional que manja do que tá fazendo. Segue lá e você vai fazer seu podcast aqui. No final do programa eu vou explicar melhor como que você pode fazer também para participar aqui do Estúdio Pode Vir, tá bom? Então, girando o botão aleatório do Terça Nobre, que até engasguei um pouco, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje vai ser Não Era Pra Ser. Não era pra ser, ponto de interrogação, ou sem o ponto de interrogação. Sabe quando você escuta aquela conversa assim de não deu certo. Não era pra ser mesmo. Não deu certo porque não era pra ser. E às vezes eu fico pensando assim, que nem hoje eu tava vindo pra cá e eu tava meio pensando nas coisas que acontecem na minha vida. Eu sempre uso como exemplo, que nem eu falei, às vezes é exemplo do que não fazer também, de decisões merda que eu tomei. E aí eu fico pensando assim, como a vida compara-se a filme mesmo, né? Quando você vê aqueles filmes, tava falando sobre viagem no tempo, né? Tava até falando pra um amigo meu esses dias sobre esses filmes, que eu gosto muito de filme de viagem no tempo, mas se você parar pra pensar, a ideia, né, dos filmes de viagem no tempo, a maioria deles, é sempre a pessoa voltando no tempo pra tentar consertar as coisas. Tipo assim, nunca é pra outros motivos, né? Porque assim, às vezes alguém fala assim, se você pudesse voltar no tempo, quando que você voltaria? Em que época você voltaria? O que você faria? Tipo assim, às vezes o voltar no tempo poderia ser pra assistir alguma coisa. Tipo assim, você voltar no tempo pra ver como que foi um evento lá daquela época que os caras colocavam um leão pra brigar contra o cara, essas coisas, sabe? Tipo, um evento meio épico, assim, desses da história da humanidade. Ninguém quer voltar pra ver isso. As pessoas querem voltar pra corrigir erros da própria vida, né? Se a gente vê no filme e se a gente perguntar pras pessoas, né? E eu tava falando sobre isso e eu comecei a pensar, né? E às vezes eu faço essa pergunta quando eu tô conversando, assim, às vezes na zoeira, mas às vezes falando sério também. Eu faço essa pergunta, né? Se você pudesse voltar no tempo, em que época que você voltaria e o que você faria? Então, assim, muitas pessoas, elas têm uma época específica que sabe que talvez se voltasse naquele ponto do tempo, poderia consertar as coisas agora. Até como tem aquele filme que eu já citei aqui no podcast várias vezes, que chama Como Seria Se, que aí mostra 2 vidas, né, de uma moça que tá prestes a ir pra faculdade e aí ela engravida. E aí mostra a vida dela como seria se ela tivesse engravidado e tido o filho, e aí mostra também se ela não tivesse engravidado e ela tivesse passado na faculdade e tivesse ido pra faculdade. Então mostra as 2 vidas dela. E em vários momentos, né, a vida dela dá errado pra caramba, mas dá certo nas 2 vidas. Então, por mais que você planeje uma vida perfeita, você acha que tal coisa vai ser
vai ser melhor pra você, às vezes, mesmo quando você acha que aquela coisa vai ser melhor, o caminho que você faz acontece algumas coisas que te desagradam, coisas ruins, e aquela vida que você achava que era ruim, de repente acontecem coisas boas também. Então, mostra que das duas formas pode dar certo, mas também pode dar errado, que é normal na nossa vida. Mas aí quando eu falo dessa questão de como seria se, né, do filme também, né, ou não era pra ser, como eu falei, às vezes eu acho que também é muito por causa das nossas próprias atitudes e também da nossa própria teimosia, né? Que nem eu já falei aqui também em episódios assim sobre aquela questão de relacionamento, quando o relacionamento tá ruim, de vez você tentar fazer aquele relacionamento funcionar e tentar entender por que tá ruim, por que não tá dando certo, por que a gente não tá conseguindo, por que a gente tá brigando tanto. De repente termina e aí começa tudo de novo com uma outra pessoa. Porque cansou daquele relacionamento. E às vezes até gosta, mas não tem mais força pra tentar fazer dar certo. Aí prefere zerar e começar com outra pessoa. E eu tava lembrando, assim, de pessoas que eu conheci, né, de relacionamentos que eu tive também. E, assim, como que as coisas vão tomando um rumo tão diferente, né? Uma vez eu li um texto no programa e falava assim, eu já segui um caminho e eu já tô tão longe daquilo que eu buscava que agora eu nem sei mais se eu consigo voltar e eu não sei nem se eu quero voltar, porque você fez um outro caminho. E às vezes aquele caminho nem era aquele que você queria fazer, mas é o que deu, era o que apareceu pra você. E aí você vai fazendo, quando você percebe que você já tá tão longe que parece que nem mais faz sentido. Então, é uma coisa que eu fico pensando, tipo assim, teve uma pessoa que eu tive um relacionamento e foi um relacionamento assim, ao mesmo tempo que foi um relacionamento conturbado, mas talvez tenha sido o relacionamento mais maduro que eu tive na minha vida, assim. E por algumas atitudes, algumas coisas que foram mudando, foi tomando um caminho tão diferente que eu fico pensando assim, pô, não era pra ser desse jeito. Tipo, dava pra ter sido melhor. Poderia ter dado certo. Aí entra aquela coisa da culpa. Eu começo a puxar a culpa pra mim e pensar, poxa, eu acho que eu fiz errado ali. Eu não deveria ter falado isso, não deveria ter feito aquilo. Porque assim, quando a gente perde, né? A primeira coisa a gente quer puxar a culpa, a gente quer tentar encontrar um culpado. E quando você não consegue encontrar o exato porquê, você começa a se culpar. Falar, então foi culpa minha. Mas nem sempre é. Porque na nossa cabeça a gente quer encontrar um porquê. Assim como tem a questão da morte, né? Quando morre alguém, você sempre quer encontrar um porquê. Às vezes a pessoa tava doente, aí você fala assim, pô, mas se ele tivesse ido antes no hospital, será que não tinha dado certo? Ah, se ele não tivesse feito tal coisa, mas o se, ele não existe. Então, às vezes eu acho que assim, tem a questão do destino e tem a questão também de algumas atitudes. Então eu acho que às vezes quando a gente não tem certas atitudes pra tentar mudar, é onde o rumo muda por si só. Então, às vezes, eu vejo isso assim, algumas coisas e falo, caramba, não era pra ser. Mas será que não era pra ser mesmo? Será que não tinha jeito de ser? Será que não podia ter mudado? Será que não podia ter dado certo essa história, esse relacionamento? Então, eu fiquei com essa reflexão na cabeça, né? E eu lembro muito, assim, da questão, que nem eu sempre falo da adolescência aqui no programa, e recentemente eu fiz um episódio só falando sobre adolescência, mas é porque na adolescência parece que algumas coisas eram muito mais intensas. Porque depois que você chega numa uma certa idade na vida, as coisas elas começam a ficar meio previsíveis, né? E eu sempre brincava assim também quando falava pro pessoal, quando parou esse negócio de você sair pra flertar, né? Que o pessoal vai no baile, vai não sei o quê. O povo nem fala baile mais, fala balada. Cada época é uma coisa que a pessoa fala, que as pessoas falam. E hoje, assim, qual que é o jeito de você conhecer alguém e de você tentar conquistar uma pessoa, né? Na maioria das vezes é rede social, é aplicativo, né? Esses de conhecer. Então eu brincava assim com os meus amigos, falar, tem gente que você tem que praticamente fazer um ofício pra chamar pra sair, né? Venho por meio desta, solicitar, ver se você quer ir tomar um café comigo. E tipo assim, e é tão previsível essas coisas depois de uma certa época que você,
tipo assim, você já sabe que não vai dar. Quando você começa a conversar com alguém, você percebe que a pessoa não tá engrenando na conversa, você já sabe, mano, putz, não vai. Tipo, você até desiste. Porque você percebe isso. Então, você não tem tanta adrenalina, tanta aventura na vida. Tipo assim, você vai trabalhar, aí do serviço você vai pra casa, aí de casa você vai jantar, e aí você vai dormir, no outro dia você vai trabalhar de novo. Então, se você tentar prever o que vai acontecer na sua semana, praticamente você vai acertar tudo. Porque a vida vai se tornar muito previsível. Então, por isso que às vezes eu volto tanto na adolescência, porque eu acho que na adolescência pelo menos comigo, aconteceram coisas mais correria, mais loucura. E agora as coisas elas vão se tornando mais previsíveis. E quando eu falo também, né, dessa questão de não era pra ser ou era pra ser, eu fico tentando entender por que alguns caminhos mudam tanto e por que determinadas pessoas, eu já até falei aqui no programa, a gente não encontra nunca mais, né, cara? É muito louco isso, porque você já percebeu que nem já aconteceu de eu estar no metrô, na Sé, 7 horas da noite, que é um horário que tá cheio de gente, horário de pico, a galera voltando pra casa, aquele caos, e eu trombar um cara de Roseira. Tipo, eu morava em Roseira, é uma cidade pequena, e, pô, São Paulo, um monte de gente no metrô, no horário de pico, eu olhava, tinha um cara, falou, e aí, beleza, estudamos na mesma escola, ô, legal. Ah, você mora aqui? Mora? Ah, legal, tá bom, falou. Tipo, mano, qualquer chance de você trombar um cara, tipo, do nada. Já aconteceu de eu encontrar com um amigo meu no metrô, assim, num vagão de metrô. Na estação, beleza, mas, tipo assim, eu tava indo pra um lugar, esse meu amigo indo pra outro lugar, e a gente se trombou dentro do mesmo vagão. Sem combinar nada. E aí, meu? E aí? Tipo, é um negócio. E vocês não trabalham no mesmo lugar, você vai lá pra uma estação e encontra a pessoa. Então, tipo, sabe, esse tipo de coisa é muito louco. Ao mesmo tempo que você tem esses encontros aleatórios, por que às vezes determinadas pessoas você nunca mais vê? Eu fico tentando entender isso. Tipo, sabe assim, um relacionamento que acabou tal. Tipo assim, às vezes você para de frequentar os lugares que você frequentava com aquela pessoa. Você não vai nos lugares que você sabe que a pessoa talvez esteja porque ela mora naquela região ou trabalha naquela região. Então tem você cria isso, você começa a evitar em lugares. Mas e quando você tá em todos os lugares, você vai, todo lugar que você nunca encontra essa pessoa, nunca, nunca, nunca. Tipo assim, por que será isso, né? Por que será que alguns caminhos eles nunca mais se cruzam de jeito nenhum? E aí eu fico tentando entender, tipo, será que não era pra vocês terem se encontrado nunca na vida? E aí tem também aquela coisa que eu já falei aqui no programa, que são pessoas que às vezes ela vai passar pela sua vida só por uma fase, só por um momento. E às vezes você até quer que essa pessoa permaneça na sua vida, mas de uma forma ou de outra não permanece. E aí, tipo assim, em algum momento você vai entender, talvez você vai falar, putz, entendi por que nunca mais a gente se encontrou, entendi por que nunca mais a gente se viu. Mas é difícil a gente entender isso, porque às vezes são pessoas que a gente gostaria que permanecesse na nossa vida. Mas você percebe que às vezes o caminho ele vai se abrindo tanto que, tipo, não volta mesmo. E aí, até quando você tenta voltar, você tenta restabelecer um contato, você percebe que não funciona mais. Não tem. Você até tenta conversar, sabe? Tipo, falar sobre a vida, sobre o seu dia a dia, relembrar aqueles momentos, mas aí você começa a perceber que tá tão vazio, cara. Então, assim, às vezes a gente, naquele momento que a gente tá vivendo, a gente consegue, a gente tem a sensação de que é uma coisa muito intensa, muito profunda, mas era intenso e profundo para aquele momento. Hoje, tantos anos depois, tal, você olha e você fala, putz, nossa, era isso, então, tipo, é raso, é superficial agora, porque a gente muda, apesar de a gente falar assim, pô, mas eu não abro mão de ser o que eu sou, eu não abro mão das minhas convicções. Cara, você muda. Não adianta falar que não. Lógico, algumas coisas você vai ter ali os seus princípios, as coisas que você aprendeu e coisas que você leva pra vida, tem, realmente. Mas em algumas coisas você muda. E é inevitável, tipo assim, não é você que vai controlar isso. Você vai perceber que você mudou sozinho, tipo assim, internamente você mudou. E aí você não aceita mais algumas coisas. Então a pessoa vai falar uma coisa pra você, numa conversa e tal, aí você vai falar, nossa, putz, sério, eu não quero mais falar sobre isso. Não tenho mais saco pra falar com essa pessoa, não tenho mais. Tipo, não pertenço mais a esse lugar, sabe? Eu vejo assim que
tem direto a galera postando um vídeo assim no Instagram, que é tipo assim, quando você percebe que você não pertence mais àquele lugar, aquelas pessoas, tal. Aí tem uma menina meio deprê no meio da galera, assim, tá todo mundo rachando de rir, ela tá reflexiva, porque ela tá sentindo que ela não cabe mais ali. E que nem eu sempre falei, né, aqui no programa tem uma frase que eu amo, né, onde não puderes amar, não se demore. E eu levo isso pra vida, porque assim, eu sempre fui muito trouxa em algumas coisas, e eu me sinto um puta de um trouxa, assim, às vezes. Tipo, sei lá, lembra aquela tatuagem que fizeram na testa do menino lá, sou ladrão e vacilão? Foi mal, essa história é pesadíssima, mas, tipo, tinha que tatuar na minha testa, sou trouxa, ou então eu sou um puta de um trouxa. Tipo, para as pessoas já ver que eu sou trouxa logo de cara. Porque, cara, tipo assim, o tanto de vezes que eu fui atrás de gente que me despreza, o tanto de vezes que eu já fui visitar parente cuzão. Tipo, sabe, eu moro sozinho faz muito tempo. Eu tô morando sozinho desde os meus 19, eu tô com 36. Então eu sempre me senti muito sozinho em alguns momentos. E muitas vezes eu fui na casa das pessoas, mesmo quando eu não era convidado, porque eu me sentia acolhido em alguns lugares, e aí eu ia, sabe? Mas aí depois eu comecei a perceber que não era bem-vindo em certos lugares. E pior ainda, pessoas que esqueciam o meu aniversário. Eu dava parabéns pra todo mundo, ia em festas de todo mundo e ninguém me dava parabéns no meu aniversário. Ou então as pessoas não iam em alguma festa que eu fazia, se eu tentava fazer. Então, todo ano que eu tento fazer uma festa, cada ano é um fracasso maior que o outro. Então, eu falei, não vou mais comemorar a porra do aniversário, porque toda vez que eu tento acontece alguma coisa. E aí, tipo assim, também veio acontecendo algumas datas. Teve um ano que teve um atentado horrível na escola que caiu no dia 13 de março. E depois teve um ano que anunciaram a caralha da pandemia exatamente no meu aniversário. Vai fechar todas as escolas, porra, 13 de março. Então eu falei, mano, caramba, mano, vou ficar quieto, não vou mais falar que é meu aniversário. Ou então também quando os outros esquecem, comemoram no dia seguinte. Então, tipo, e eu sempre fiz isso. Tipo assim, eu sempre fui na casa das pessoas, os outros me chamam, vamos não sei onde, pô. Se eu puder ir e tiver tranquilo, eu vou e eu faço uma questão. Teve uma vez, eu já até falei aqui no podcast, que eu fui em 2 festas de aniversário no mesmo dia. Pra não decepcionar ninguém. Eu fui um pouco numa festa, fui um pouco na outra. E acabou que eu decepcionei as 2 pessoas. Eu corri pra caralho, porque eu atravessei São Paulo pra ir de uma festa pra outra. Eu tava no Jabaquara, eu tava na Zona Leste, perto do Patriarca, e fui pro Jabaquara. Olha isso, eu atravessei São Paulo de metrô e ônibus, porque eu não tenho carro, não dirijo. Então, tipo assim, eu fui tentar agradar 2 pessoas, eu me desagradei, e no fim todo mundo ficou puto porque eu fui embora no meio das festas. Então, tipo assim, pra quê? Pra nada, porque, tipo, depois ninguém nem lembrou do meu aniversário, e eu me esforcei pra estar lá nesse dia. Então, assim, às vezes eu fico tentando entender por que eu fiz isso tantas vezes. Então, assim, hoje eu já tô um pouco mais calejado, mas eu ainda me sinto um belo de um trouxa. Só que assim, às vezes as pessoas elas têm que entender por que eu tô assim agora. Então assim, você vai se tornando amargo conforme a vida vai fazendo as coisas com você. Então assim, hoje eu já não vou fazer tanto esforço pra ir em determinados lugares. Se eu não tiver a fim de ir, eu não vou. Não, tipo assim, é, quando eu vejo que o negócio é muito fora, eu falo, mano, não vou. Porque, tipo, não tem mais nada a ver comigo. Tem certas coisas que eu não me encaixo mais. E aí, tipo assim, eu vou só pra agradar. E aí eu não tô me agradando. Então eu fico me sentindo mal por isso. Então eu queria entender por que as pessoas têm essa frieza de fazer isso, sabe? Então, como eu falei, eu já passei por umas coisas assim que eu fico tentando entender como que a pessoa conseguiu ter a frieza de saber que eu tava ali me esforçando, que eu tava ali de coração e a pessoa tava cagando. Então, é difícil lidar com isso. Então por isso que às vezes eu acho que alguns relacionamentos eles poderiam ter sido melhores ou poderiam ter acabado muito antes. Porque, tipo assim, sabe, se existisse a sinceridade de dizer, olha, não quero ficar com você nesse sentido. Olha, eu curti, mas assim, não vai rolar pra mim um relacionamento, não tá legal. Por que deixar prolongar uma coisa que você sabe que não tem futuro? Então, por que você não tem essa coragem de dizer? E também, como que você tem a frieza de saber que uma pessoa tá curtindo ficar com você, que tá te conhecendo, e você não tá afim de uma coisa profunda e você continuar alimentando isso? Então, tipo, é um negócio muito louco. Então, às vezes, eu acho que alguns relacionamentos, eles só são máscaras também pra você não se sentir sozinho. Que nem
eu falei aqui no programa, né, uma vez que a Selena Fortuna veio aqui, inclusive a gente tá combinando pra ela vir de novo, a gente falou um tema bem legal, e tipo assim, ela falou, você consegue ficar sozinho e tal? Eu moro sozinho, mas eu chego em casa, eu ligo a TV, eu fico com barulho lá na TV, esses dias eu tava no quarto fazendo não sei o que eu percebi que a televisão tava ligada, eu deixei a televisão ligada e fui pro quarto fazendo não sei o que e a TV ficou lá ligada como se tivesse alguém na sala assistindo, e não tinha, era só eu em casa. Mas, sei lá, tipo assim, você ficar com uma pessoa só pra você não ficar sozinho também é ruim. Porque, tipo assim, não tem sentimento. Tipo, não tem sentimento, só vai ficar pra você ter companhia. Tipo, não pode ser desse jeito. Tem que ter um porquê. E, assim, o pior também é quando você conversa com a pessoa. Essa é a pior coisa, quando você percebe isso. Que você conversa e aí. Esses dias eu me dei conta disso. Tipo assim, que só a pessoa fala. Eu não falo nada. Eu nunca consigo falar sobre a minha vida. E a pessoa não sabe nada mesmo sobre a minha vida. E tipo assim, então quer dizer, toda vez que eu encontro com essa pessoa, só a pessoa fala. É como se fosse uma entrevista. Então, tipo assim, um fala e o outro escuta. Mas quando você tenta falar sobre a sua vida, você não consegue. E a pessoa não sabe nada sobre você. Quando você chega nesse ponto, quando você percebe isso, é muito ruim. Você fala, caramba, mano. Já parou pra pensar que aquelas pessoas que você conversa pra caramba, que você tem uma amizade assim, você sabe pouca coisa sobre a vida da pessoa? Você sabe bem superficialzinho? Você não sabe muito sobre a família, você não sabe muito sobre o dia a dia. A pessoa deixa você saber só aquele básico. E você abriu sua vida inteira. Você sabe, você fala tudo sobre a sua vida, a pessoa não fala nem metade da vida dela. Então quer dizer, a pessoa não tá interessada. Ela quer só falar com você, ela não quer ouvir o que você tem pra dizer. Porque se ela quisesse ouvir, saberia mais sobre você. Então, tipo isso, sabe? Que nem um exemplo da questão do podcast. Pô, agora em março, 5 anos do Terça Nobre. Tem gente que eu conheço, sei lá, faz uns 3, 4 anos e a pessoa não faz ideia que eu faço um podcast. E eu só falo sobre isso, eu posto sobre isso. Pô, como assim? Então, quer dizer, a pessoa não tá interessada no que eu tenho pra dizer. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a isso, mas quando você percebe isso, você tem que se retirar. Pô, mas a pessoa não quer saber nada sobre a minha vida. Tipo, tanto faz o que eu faço, o que eu falo, que a pessoa não quer ouvir, ela só quer falar. Então quando você percebe isso, é triste e ruim você perceber isso, mas ao mesmo tempo é um alerta pra você sair desse, tipo, parar de andar com essa pessoa, parar de trocar ideia, porque a pessoa não tá interessada em nada sobre você. Porque não sabe sobre a sua vida, né? Então, eu acho que eu fui um pouco pro outro lado do assunto, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem algumas coisas que realmente não eram pra ser. Por mais que às vezes a gente queira, por mais que a gente sofra, tem coisas que realmente não eram pra ser. Se você olhar friamente, você olha. Se você olhar o histórico, se você entender isso, você fala, cara, não tinha como isso dar certo. Não tinha como isso dar certo. Mas algumas coisas também eu acho que eram pra ser, mas por falta de atitude, por vontade, por de repente não lutar mais por aquilo, tipo, você deixou passar, você perdeu. Então, às vezes algumas coisas é sim por causa da nossa atitude, e algumas coisas realmente eu acho que não eram pra ser mesmo. Foi por um tempo, mas não tinha como dar certo. Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. E agora eu quero chamar ele, que sempre faz a parte boa do Terça Nobre, porque tem hora que tá embaçada. Então eu vou chamar o meu amigo, o dono desse programa, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Porra, gente, tudo bom com vocês? Olha só, gente. Hoje o menino resolveu fazer aqueles desabafos que ele faz, gente. Mas essas coisas também não adianta. Porque toda vez que você ficar reclamando é pior, gente. Que as pessoas gostam de ver você na merda, fudido. Você tem que fingir que tá prosperidade. Se você falar que tá mal, os outros vão achar bonito. Vai falar, lá, tá tomando no cu, tá se fudendo lá. Entendeu? É isso, entendeu? Então você tem que passar aquela imagem de prosperidade, mesmo que você não tiver muito próspero. Porque não tem como a pessoa saber. Aqui tem uma frase que eu acho bonita que fala assim: finge que você não tem medo, que o cara não vai saber se você tem medo ou não. Se você fingir que não tem, ele vai achar que você não tem mesmo. Então é isso, não fica desabafando não, que as pessoas vão usar isso contra você mesmo, viu, gente? Mas eu tava falando aqui também que o pessoal fica reclamando desses negócios da televisão, né, gente? Eu gosto muito dessa televisão, mas você vê que ultimamente tá difícil, né?
recuperou o Chavinho, o Chapolin, assiste, mas porra, as novelas tão chatas, gente, que novela chata que tá passando na Globo. Aí a Carminha tava lá, mas era uma Carminha ruim, não era boa a Carminha da antiga, né, porra, traz a Carminha de volta. Aí esse Big Brother também, que o povo gosta quando o Chicória fala de Big Brother, tá chato pra cagar Big Brother, não dá pra assistir, gente. Então, assim, a gente tem que começar a procurar outras coisas boas pra assistir, porque tá difícil, ó. Eu gosto muito de televisão, porque é antena, que a gente não paga nada. Você põe antena digital, você põe um monte de canal, legal. Mas agora não tá passando mais nada, gente. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar vendo revista antiga, que eu tenho as revistas antigas. Descobri uma banca na Paulista, gente, é verdade isso aí, viu? Uma banca pertinho do metrô Trianon, que tá vendendo um monte de Playboy antiga, gente. Playboy, a revista Sex. E aí eu passo lá, fico olhando, olha que legal, vou comprar umas Playboy antigas pra eu ver. Tá bom, gente? E depois eu conto pra vocês o que eu fiz, tá bom? Grande beijo, gente. Fui. Boa, mestre tio Chicória e suas peculiaridades, né, tio Chicória? Eu vou nessa banca aí que você falou, hein? Legal colecionar, né, as revistas antigas. Agora também não tem mais revista, né? Tem poucas revistas e não é da mesma maneira. Eu lembro quando eu era mais moleque que... Nossa, eu adorava ver revistas, assim, tipo... Eu lembro que tinha uma revista do Palmeiras, e eu tenho algumas guardadas, assim, das antigonas mesmo, tipo 97, 98, uma vez o Palmeiras apresentou o zagueiro Kleber, aí ele é capa da revista, e eu achava legal porque, tipo, tinha historinhas e tal, aí eu lembro que tinha uma revista pequenininha, assim, que chamava Seleções, que tinha várias matérias e tal, mas aí tinha umas histórias, tipo, uns contos. Aí era. Putz, como que era? Alguma coisa do leitor. Era a opinião do leitor, mas aí o cara colocava. Ele colocava ao contrário, era o opinior do leitão. Tipo, zoando mesmo, sabe? Aí, tipo, vinha a opinião da galera que lia a revista, e eram uns comentários engraçados, e aí tinha também umas historinhas, assim, e geralmente era história de caminhoneiro, tipo assim, tinha uma parte da revista que eu acho que era voltada pra isso, pra falar sobre histórias de caminhoneiros, alguma coisa assim. Aí tinha umas histórias muito loucas, que os caras estavam na estrada, teve uma vez que o cara parou o caminhão, e aí falaram pra ele, ó, aquela bica d'água ali, se você colocar água no caminhão, vai ser combustível, vai ser que nem gasolina, diesel, sei lá. O seu caminhão vai andar se você colocar água no caminhão. Aí, tipo assim, o cara tava desesperado, colocou água e o caminhão andou. Aí os caras, pô, mas como é que andou? Era água, era zoeira. Aí, tipo, aí na história conta que a fé do cara que fez ele acreditar naquilo e o caminhão funcionou porque ele foi na fé dele. Então, tipo, eram umas coisas muito loucas. Eu era molequinho, tipo assim, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu ficava lendo, eu ficava maravilhado. Eu lembro que eu já falei aqui no programa também, tinha a revista Agora, do jornal, né? Tinha um jornal Agora. Aí tinha a revista que chamava Da Hora, né? O jornal Agora de segunda a sexta. Aí no sábado saía o jornal, mas também saía a revista Da Hora. Aí falava das celebridades, com quem celebridade namorava, tipo assim, ó, tal pessoa tá namorando com tal pessoa. Aí mostrava a linha do tempo antes, ó, que ele namorou com esse, com aquele, tipo assim, aí mostrava com quem que eles namoraram até chegar naquele casal. Era umas coisas meio besta, assim, horóscopo, eu achava mó da hora essas coisas. Hoje quase não tem mais, né, tem poucas revistas impressas, tem as virtuais, mas não vejo, assim, a galera lendo revista mesmo. Tipo, hoje a gente pega blog, nem blog fala mais. Essas páginas do Instagram, print que a gente recebe no WhatsApp mudou muito, né? Mas eu peguei uma geração que era muito legal, revista, tipo, essas revistas de fofoca, coisa de novela, mas também revistas com histórias, revistas em quadrinhos, Turma da Mônica, né? Que foi uma das primeiras que eu li na vida, assim. Eu nem sabia ler direito, mas eu ficava vendo as figurinhas, assim, então dá uma saudade disso, né? E para você que tá assistindo aqui o nosso Terça Nobre pelo YouTube, né? Porque tem gente que escuta pelo Spotify. Aliás, muito obrigado pra galera que escuta pelo Spotify também. Mas no YouTube aqui estou com o boné do Estúdio Pode Vir. Estou aqui personalizei para falar um pouco desse estúdio maravilhoso. @Estúdio Pode Vir. Você que tem vontade de ter um podcast aqui, ó. Estrutura toda montada, tudo prontinho, iluminação, câmera, mesa, tudo certo. Então você pode fazer o seu podcast aqui, você pode fazer talk show também, você pode fazer gravações externas, se você precisar. Então, assim, às vezes você fica assim, batendo cabeça para comprar equipamento, para saber como que faz. Aqui já tá tudo pronto, é só chegar e gravar, muito mais fácil. A localização é ótima também, tem uma travada aqui. Do lado do metrô Paraíso. Então você sai da estação, atravessa a rua, você já tá no prédio. Se vier de carro, tem estacionamento certinho, com segurança. Se vier de Uber, tem lugar para parar. Se vier de metrô, atravessa a rua, tá aqui. Então é muito perto do metrô.
facinho pra chegar. Aí você pode trazer seus convidados. E é muito importante também. Tem gente que quer fazer podcast e não pensa nessa questão da localização. Tem que pensar. Porque o convidado que você chama, dependendo de onde for, ele não vai querer ir. Porque é longe, porque pega trânsito, porque é contramão. Então você tem que pensar num lugar bom. E aqui é muito bem localizado. Então essa vantagem também. Então, @Estúdio Pode Vir, segue lá. E aí você vai fazer o seu podcast aqui também, beleza? E agradecer também ao nosso parceiro, a loja Store IC, que você pode comprar o seu presente lá, presente pra galera, você quer presentear alguém, você quer comprar acessórios também, fone de ouvido, fone sem fio, relógio, telelê, você tá querendo comprar um telelê novo, um celularzinho novo aí da horinha, com memória boa, show de bola, então segue lá, @StoreIC, dá uma olhada no que tem, se de repente não tiver nas fotos, manda uma mensagem lá, pergunta se tem aquele equipamento que você tá buscando, que a galera dá um jeito também de te atender, tá bom? @StoreIC, você segue lá o nosso parceiro aqui do Terça Nobre, beleza? E no programa de hoje a gente conversou um pouquinho sobre era pra ser, não era pra ser, esse bendito do se na nossa vida, e se, né? Então, falei um pouquinho sobre isso, algumas pessoas que eu sinto falta na minha vida, que eu acho que se eu tivesse me esforçado mais, talvez essas pessoas ainda estivessem na minha vida, ou talvez não era pra ser mesmo, e eu que sou trouxa nostálgico, talvez seja isso. Mas para você que tá aqui, você que veio até o final com a gente, meu muito obrigado. Obrigado aos fiéis escudeiros que estão sempre comigo aqui. Você que me segue nas redes sociais, @EuriBenevento. Um beijão para minha mãe, Dona Tânia, meus irmãos, minha família, meus amigos que realmente escutam o Terça Nobre, que assistem o Terça Nobre, pessoas que gostam do programa. E pra galera que critica, que só vem encher meu saco, falar merda, tipo, mano, não precisa, velho. Não precisa, não vem, deixa, não deixa. Por isso que eu falo pra você, talvez, é como fala, não era pra ser. Tem coisas que talvez não dá certo por isso, porque tem gente que fica falando, sabe, cara, sabe, nem assiste o programa e aí fica falando que isso que você tá falando lá não dá muito certo, vai. Procura outra coisa, pesquisa outro podcast ou outro programa. Agradecer ao Anderson que tá com a gente aqui nos bastidores. Meu amigo Vitor Zene também tá com a gente. Galera, semana que vem eu tô de volta. Forte abraço, tamo junto. Terça Nobre.